Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que receberam mais likes diretamente na nossa página oficial. E hoje, excepcionalmente na sexta-feira, porque nós tivemos o IL Flash da outra semana apresentado ontem, nós trazemos em 7º lugar uma colaboração do estudante de História, Iago Rebelo, que tem escrito bastante para o nosso site recentemente, com o título Europeus, o futuro não pertence mais a vocês. Nessa análise que o Iago faz, ele lidando com essa polêmica toda que foi levantada a respeito dos muçulmanos depois dos atentados terroristas em Paris, dessa questão do multiculturalismo, dos desafios impostos no relacionamento entre culturas diferentes, o Iago tenta estabelecer no seu artigo que o grande problema é que realmente pode vir a ameaçar as instituições e a civilização ocidental nessa convivência não é a presença dos imigrantes ou a presença dos muçulmanos, é o enfraquecimento das bases culturais do próprio Ocidente. Portanto, o Iago chama a responsabilidade para nós, ou no caso especificamente para os europeus que foram ao longo da história os bastiões dessa cultura e dessa civilização que a gente chama de Ocidente. Então é essa análise cultural, filosófica e histórica que o Iago faz para tentar dar conta desse problema que hoje desafia as mentes diante da realidade histórica da ameaça do Estado Islâmico. E em 6º lugar, um artigo de minha autoria com o título As Aventuras de Cunha, o Enrolão e os Tucanos Carinhosos, apequenando um país. Esse artigo, basicamente mais um daqueles em que eu elenco os principais fatos que acontecem, que são repercutidos nos noticiários, eu denuncio a situação ridícula desse impasse político em que o Brasil ainda vive e, ao que parece, não vai se resolver assim tão rapidamente ou tão fácil. Talvez a gente tenha que entrar em 2016 ainda dentro desse impasse, em que nós temos uma oposição nada aguerrida no campo partidário. São os nossos queridos amigos tucanos que nos irritam pela sua pusilanimidade, isso sempre nos enfurece, diante de um adversário que na realidade é inimigo porque quer nos negar a todos o direito de existir. O enfrentamento tucano é patético e muitas vezes os tucanos olham mais para os seus interesses eleitoreiros do que para o objetivo de derrotar de fato as tramóias petistas no poder. E a figura de Eduardo Cunha, que está enrolando ambos, não faz nada com o pedido do impeachment debaixo do braço e se dirigiu ao pessoal do PSDB, segundo algumas fontes informam, dizendo que o fato de os tucanos terem decidido se opor a ele, defender a sua cassação, eliminaria as possibilidades do impeachment. Quer dizer, Cunha atrela o segmento do impeachment a um apoio à sua figura, aos seus interesses pessoais e não a uma leitura técnica dos fatos, diante da realidade de que o governo federal descumpriu a lei de responsabilidade fiscal. É uma falta de respeito, de apreço pelos valores da vida pública e um apequenamento das instituições que o senhor Eduardo Cunha promove, caso de fato, como parece, ele seja movido por essas motivações. Em 5º lugar, também de minha autoria, não é só pelos franceses, é o pranto de uma civilização inteira. Esse artigo já é a minha repercussão dos acontecimentos em Paris, em que nós denunciamos essa ameaça desse obscurantismo religioso radical que agride um dos corações simbólicos da civilização ocidental, que é a França, que é Paris, que nos choca a todos os que prezamos um mundo livre, os seus valores, as suas referências. Então, é uma denúncia a essa maldade, a essa agressão, a tudo que nos faz ser o que somos, e um chamamento a que nós entendamos isso e paremos de sentir vergonha do nosso legado, fortalecendo esses obscuros a quem nós queremos unicamente respeitar, enquanto nos envergonhamos das características que nos fizeram ser o que nós somos. Em 4º lugar, do João César de Mello, As Mentiras de Lula e de Fernando Henrique Cardoso.
Esse artigo é mais um em que o João César de Mello estabelece uma comparação entre as personalidades tucanas e petistas, no caso na figura dos seus ícones, estabelecendo uma diferença clara entre o que Lula, ele diz de Lula, que Lula é um mentiroso útil por uma causa inútil. Ou seja, tudo errado com o senhor Lula da Silva, essa figura infame que agride a nossa inteligência com as suas distorções nas entrevistas que tem dado. E por outro lado, o senhor Fernando Henrique Cardoso, ele chama no texto, é interessante, de mentiroso inútil a própria inutilidade. Quer dizer, Fernando Henrique acredita nas distorções que ele expressa, são os seus valores, são as suas convicções. Então, pelo menos sob esse ponto de vista, ele tem vantagens morais em relação ao Lula. Mas os dois são alternativas de campo político que não nos agradam e não nos interessam, se nós queremos de fato um modelo que reduza ainda mais do que os social-democratas são capazes de fazer as dimensões desse nosso Estado paquidérmico. Em terceiro lugar, o nosso diretor João Luiz Mauad traz o seu artigo Pelo Direito de Escolher as Próprias Causas. É um texto que repercute ainda a questão francesa, mas no comportamento que os brasileiros adotaram nas redes sociais diante disso. Muitos dizendo que aqueles que mudaram as suas fotos de perfil no Facebook para colocar as cores da França, passando uma mensagem de solidariedade aos franceses, que eles entenderam ser importante, que eles desmerecem ou ignoram, não deveriam fazer isso porque depreciam a tragédia em Mariana, com o rompimento das barragens, né, da Vale do Rio Doce e da Samarco, mineração, que portanto os brasileiros precisavam ser mais patriotas na hora de se solidarizar. Quer dizer, é uma atitude policialesca em relação ao que nós queremos expressar no nosso espaço pessoal no ambiente virtual. Então essa é a crítica muito sensata e pertinente que o Mauad desenvolve no seu texto. Em segundo lugar, o João César de Mello novamente traz o seu texto A Tolerância com os Intolerantes. E nesse texto ele faz uma crítica à cobertura da imprensa nacional e internacional, mas nacional em níveis de recordes, né? De vitimizar o tempo inteiro os muçulmanos, né? E colocar em protagonismo o movimento xenófobo neonazista que existiria na Europa. Eu, particularmente, não negarei a existência de partidos com tendências um tanto estranhas nesse sentido. Mas dizer, diante de um atentado terrorista, que o grande problema é o preconceito do Ocidente com os muçulmanos, né? Não, o problema foi uma agressão concreta, material, de intolerantes fanáticos ao modo de vida da liberdade. Esse é o problema. E aí ele exige, no seu artigo, que é bastante duro, né? É um ponto de vista dele, ele exige que os muçulmanos respeitem, esses fanáticos respeitem o nosso modo de viver, o nosso modo de pensar. Que se insiram nesse contexto, caso queiram, mas respeitando essas estruturas. Em primeiro lugar, também do João César de Mello, porque os fascistas nos chamam de fascistas. E o nosso primeiro lugar desdobra aquela questão que a gente sempre bate nessa tecla, de que os socialistas, amantes de um Estado agigantado, que é tudo o que os fascistas de fato defendiam, o fascismo clássico, Mussolini nada mais era do que uma personalidade egressa do socialismo e que não perdeu essas características ao defender a sua doutrina, que é apresentada como uma doutrina de extrema direita, né? Mas na realidade se alinha. Se a gente olhar para a Europa, a gente vai ver que aquilo que chamam de extrema direita muitas vezes vota junto com a extrema esquerda as causas econômicas e do ponto de vista do tamanho que o Estado deva ter. Então ele mostra, ele denuncia essa distorção de nos associarem a nós, os que defendem a retração do Estado, aos fascistas, quando na realidade as semelhanças são muito maiores entre eles. Esse foi o nosso flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Se vocês estiverem acessando esse vídeo diretamente no nosso canal de vídeos no YouTube, a relação dos links vai estar disponível aqui embaixo. Se estiverem acessando na nossa fanpage, a relação vai estar disponível aqui em cima. E nós estaremos aqui de volta na próxima semana. Agora esperamos tudo dentro dos conformes, uma vez, às quintas-feiras, porque para nós você é a parte mais importante da sociedade.
Até lá!